Atos capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 18. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que ali estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? O que isto quer dizer? Não? Outros, porém, zumbando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Palavra do Senhor. É muito interessante pensarmos na questão de quando nós vamos celebrar o aniversário de uma igreja, nós pensarmos que a igreja local, ela precisa ter uma visão e uma consciência de si mesma como parte de algo muito maior do que simplesmente uma igreja local. A igreja, ela pertence a uma comunidade que vai para além da igreja local, que vai para além da denominação da nossa confessionalidade, ou seja, somos reformados, somos presbiterianos, mas mais do que isso, nós somos cristãos. Pertencemos à igreja católica, e tem gente que fica chocado quando nós usamos essa expressão, porque a palavra católica significa universal, e quando a gente abre mão de usar esse termo, a gente acaba deixando isso apenas para um grupo que acaba de uma forma equivocada se intitulando como a única católica, quando na verdade todos aqueles que professam a fé em Cristo, que são lavados e são regenerados pelo Espírito Santo, fazem parte dessa igreja. Uma igreja que ela não é nacional, uma igreja que ela não é denominacional, mas ela é uma comunidade de pessoas, de um povo eleito, espalhado por toda a terra, e que certamente estará na eternidade, pessoas diferentes de tribos, povos, raças e nações, adorando o mesmo Deus, sendo assim tão gratos pela mesma redenção, pelo mesmo sangue. Por isso podemos dizer que a igreja é a família universal, porque é essa família que é até maior do que a nossa própria família, que nós nascemos, porque será com essa família que passaremos a eternidade, e é nesta família que nós podemos dizer que corre o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus Cristo. Nesse sentido, quando nós temos uma consciência maior de que somos uma igreja católica, não uma igreja católica romana, mas
gostamos muito de usar a expressão católica reformada, né? Pensar no dia de Pentecostes é pensar sobre a inauguração da igreja neotestamentária ou da igreja cristã como sendo a base de todas as outras comunidades que se reúnem em torno de Cristo. E aqui, então, quero pensar com vocês algumas questões que nos ajudam a pensar sobre a natureza dessa igreja, sobre a missão desta igreja e a relevância de pensar a fundação da primeira comunidade cristã, como que ela, de alguma maneira, também fala conosco no dia de hoje, né? O texto vai nos falar sobre o dia de Pentecostes, né? Que é uma festa importante para o calendário judaico. Então, Pentecoste era uma festa tradicional no calendário judaico que celebrava 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se então a colheita. Havia outros significados ali para a festa de Pentecoste, como, por exemplo, a questão do recebimento da lei, a questão das primícias que eram oferecidas a Deus. Então, era uma das festas mais importantes do calendário judaico, assim como, por exemplo, a Páscoa. E todas essas festas elas foram instituídas por Deus no Antigo Testamento, não apenas para servir como uma festa de um calendário, mas para apontar para algo profético, algo maior do que simplesmente a celebração de uma colheita ou o memorial da lei que fora dado a Moisés, que guiava-se então o povo. Então o texto, né, é muito interessante nós pensarmos, e antes da gente pensar o capítulo 2 de uma maneira um pouco mais profunda, eu te convido a voltar aí talvez à página da tua Bíblia. Vamos abrir no capítulo 1 para nós entendermos um pouquinho mais sobre o livro de Atos, a importância que esse livro tem para meditarmos sobre a fundação e o desenvolvimento da igreja. O texto de Atos, ele começa, né, lá no capítulo 1, o autor, que é Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho, ele começa escrevendo, olha, escrevi o primeiro livro, o A Teófilo, e foi exatamente por causa desse livro que eu botei o nome do meu filho de Teófilo. A minha esposa dizia, não, você não vai botar o nome do nosso filho de Teófilo. Eu vou botar o nome de Teófilo, eu tenho certeza. Não deu outra, eu fui convencendo aos poucos. Ela queria só Tel. Não, Teófilo, né? Amigo de Deus. E ficou, né? E quando você fala assim, a gente chama, né, de Tel, aí ele fala, meu nome é Teófilo. Eu já botei na cabeça dele para ele gostar do nome e não deixar ele zoá-lo na escola. Mas, enfim, o autor diz, olha, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É interessante pensar que Lucas, que é o autor do livro, ele, na verdade, ele escreveu como se fosse uma obra dividida em 2 volumes, né? O primeiro volume, o Evangelho, né? E o segundo volume seria o livro de Atos. E é interessante que ele coloca uma informação muito importante aqui, que no primeiro livro, que ele dedicou a Teófilo, e Teófilo possivelmente, não se sabe quem ele era, né? Mas possivelmente era um nobre porque se dedicava, havia o costume de se dedicar obras a uma pessoa de uma certa importância na sociedade. Então ele escreve o primeiro livro para Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, Jesus Cristo encarnado, ele fez e ele ensinou. E aí ele então trabalha no Evangelho o que Jesus encarnado fez e ensinou. E é interessante a gente pensar que anos se passaram, né? O livro, se nós continuarmos aqui a leitura, o verso 2 vai dizer o seguinte, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, ou seja, depois que Jesus Cristo ele morreu, ele ressuscitou num domingo, morre numa sexta, ressuscita num domingo, e ele passa por um período de 40 dias fazendo aparições para os demais discípulos, né? Para os discípulos. E é interessante que eu costumo até pensar que esse período foi algo muito semelhante ao que acontecia antigamente na educação. Antigamente tinha a chamada recuperação, né? Hoje eu costumo dizer que a recuperação é paralela, então
todo mundo passa, né? Eu sou professor também do Estado, então é muito fácil passar de ano. Porque hoje a pessoa faz a prova, se não consegue nota, recuperação. Faz a prova, se não consegue nota, recuperação. Faz uma avaliação, se não tem nota, recuperação. Ele tem direito, no mínimo, a 6 avaliações. 6 avaliações. Na minha época, você ficava o ano todo estudando. Quando chegava no final do ano, se você não tinha nota para passar, você ficava de... Quem pegou esse período? Vocês são velhos, hein, irmãos? Esse período, você tinha um curto espaço de tempo para estudar tudo. Você tinha que, nesse curto espaço de tempo, fazer uma prova que envolvia a matéria do ano todo. Então, irmãos, os discípulos eles passaram 3 anos e meio estudando com Jesus. E quando Jesus morre, os discípulos ficaram reprovados. Praticamente todos eles abandonaram Jesus. Pedro nega Jesus. Na cruz só ficou ali, eu costumo dizer, Asaf, né? 3 mulheres e uma UPA ali, né? Que era o João, que era novinho. O restante foge. Então, por diversas vezes, você vai perceber claramente que os discípulos eles ainda precisavam aprender muita coisa. Então, esses 40 dias foi como se fosse esse período de recuperação, de uma lição assim intensa de Jesus, para que os discípulos pudessem ainda ter um tempo com Jesus para aprender acerca do Evangelho do Reino. E aí depois Jesus ainda vai dar um outro reforço, que está, né, no capítulo 2, que é o Espírito Santo. Então, irmãos, o texto ele vai nos apontar exatamente para essa questão de que Jesus, depois dos 40 dias, ele sobe, e é exatamente 10 dias depois que ele sobe que o Espírito Santo vem. Só que o livro de Atos ele não foi escrito exatamente no período em que Jesus morreu. A maioria dos estudiosos eles entendem que o livro de Atos ele foi escrito possivelmente na década de 60. Ou seja, Jesus já havia subido ali uns 30 anos. E ele disse que voltaria. E agora, pensa aqui comigo, como que a maioria dos cristãos ali, daquele contexto, deveriam estar pensando sobre a subida de Jesus e essa volta que não acontece. Porque na mente dos primeiros discípulos, Jesus ele haveria de voltar naqueles dias. Eles achavam que Jesus voltaria ali, sei lá, 1 ano depois, 2 anos depois. Agora não, Jesus subiu, 30 anos se passaram. E agora? Será que nós perdemos aí o arrebatamento? E Paulo escreve sobre isso em Tessalônica, né? Para a igreja de Tessalônica. Que alguns diziam que o dia do Senhor já havia chegado. Então, Lucas ele escreve. E é interessante a gente pensar que na obra de Atos não se trata mais de Jesus que encarnado ele fez, que encarnado ele ensinou. Mas agora Lucas ele quer mostrar que Jesus continua ensinando e fazendo. Só que não mais encarnado, porém glorificado, porque Cristo subiu. E quando Cristo sobe, o Espírito Santo desce, lá em João 14:17, ele havia prometido, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, ou seja, outro de que igual maneira estará presente convosco. É interessante pensar que William Hendricks vai nos dizer que esse outro significa alguém como eu mesmo. Ou seja, não é de uma força, não é de uma energia como alguns grupos ensinam, mas é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que haveria de auxiliar a igreja a continuar a obra que Jesus iniciou. E existe um texto que me intrigava, é aquele que Jesus disse que ele subiria, enviaria o Espírito Santo e os discípulos fariam o quê? Obras maiores. E aí eu ficava assim, gente, tudo bem que o Valdomiro cura, que o Valdomiro... Mas eu nunca vi ninguém ressuscitando morto de 3 dias. Né? Lá no quarto, né? No caso de Lázaro. Eu nunca vi ninguém multiplicando. Imagina, se alguém tivesse o poder de multiplicar pães aí,
as festinhas, né? O evangélico ia comprar um salgadinho e ia pedir alguém para orar, para multiplicar. Eu não conheço ninguém na história da igreja que tenha o mesmo poder, que tenha feito os mesmos milagres, nem mesmo Pedro, nem mesmo os apóstolos, ninguém. Ou Jesus ele se equivocou, muitos vão dizer que a gente não faz porque a gente não tem a mesma fé, mas nunca ninguém teve 2000 anos de cristianismo. E aí sim eu pude entender que às vezes a nossa forma de ver está equivocada. Obras maiores não têm a ver com intensidade, mas tem a ver com quantidade. Jesus, em 3 anos e meio de ministério, mesmo tendo feito todos os milagres que ele fez, no final de 3 anos e meio, quantos discípulos ele tinha? Quem lembra? 3 anos e meio. Ele curou, ressuscitou mortos. Ele fez coisas assim que nenhum pastor hoje faz. Quantos discípulos ele tinha no final de 3 anos e meio? 120. Pouco, não? E aí é interessante a gente pensar que Pedro, depois da descida do Espírito Santo, numa única pregação, ele alcança 3.000 pessoas. No poder do Espírito Santo, Pedro fez, em alguns minutos, aquilo que Jesus não fez em 3 anos e meio. A questão é que talvez o nome deste livro, Livro de Atos, não seja o nome mais apropriado. Pastor, vem aqui ensinar heresia. Fica tranquilo que Atos dos Apóstolos não faz parte, o título não faz parte do livro. Esse título foi dado pela tradição da igreja. Mas muitos estudiosos entendem que talvez o melhor termo seria Atos de Cristo glorificado. Tendo em vista que o Evangelho segundo Lucas é Atos de Cristo encarnado. E aqui é Atos de Cristo glorificado, porque ele continua a fazer, ele continua a ensinar, mas agora glorificado à destra do Pai, por meio do Espírito Santo, que não atua apenas nos apóstolos, mas na igreja ao longo de todos os séculos. Porque a igreja hoje aqui é a mesma igreja de ontem, porque ela está sendo movida pelo mesmo Espírito Santo. E nesse sentido, quando nós olhamos para esse livro, o verso de número 8, do capítulo 1, ele pode ser considerado o sumário do livro. Por quê? Porque ele diz qual será a agenda. A agenda é Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o verso 8 mostra tudo aquilo que vai acontecer, mas a partir da agenda do Espírito Santo. Todo o livro de Atos, ele mostra o Espírito Santo conduzindo o testemunho, a pregação do Evangelho que inicia em Jerusalém, que se estende para a Judéia, que vai para a Samaria e depois para os confins da terra. E é interessante pensar exatamente como que o livro de Atos ele vai abordar a expansão do cristianismo no seu início. Ele não quer aqui ser exaustivo, contando o que cada apóstolo fez, para onde cada apóstolo foi, mas ele quer seguir apenas esse roteiro, que é o que importa aqui no livro. E aí, quando nós olhamos o capítulo 2, ele é a parte central, ele é o clímax do livro, ainda que esteja no início. Porque o capítulo 2 é a base pela qual tudo o que está no verso 8 vai acontecer. Porque sem o que acontece no capítulo 2, a igreja ela não consegue ter do poder para testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então o texto começa no capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Essa festa chamada no calendário hebraico de Shavuot, que o termo Pentecostes significa 50º, se refere então a 50 dias após a Páscoa, também conhecido como Festa das Semanas, Festa da Colheita, Festa das Primícias. O dia que os judeus lembravam a lei, o dia que os judeus lembravam
lembravam quando Moisés recebeu no monte a lei. Neste dia, os judeus que estavam espalhados por toda Jerusalém, e é bom que a gente entender esse contexto. As festas, elas eram festas de peregrinações. Por exemplo, imagina uma festa importante acontecendo no Brasil, por exemplo, uma Copa ou Olimpíadas. Então vem gente do mundo inteiro participar ou assistir. A festa de Pentecostes era uma festa como a Páscoa. Os judeus que estavam espalhados pelo Império Romano, eles iam para Jerusalém para participar da festa. Então eram judeus de falas diferentes, de línguas diferentes. Como se fosse um judeu que nasceu na Rússia, um judeu que nasceu na China, um judeu que nasceu na Alemanha. Então eles têm as suas próprias línguas. E eles vão para Israel celebrar uma festa específica. Foi isso que aconteceu. Eles estavam reunidos em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. E os discípulos, eles estavam reunidos aguardando a promessa, porque Jesus disse para eles, olha, vocês vão ficar aí em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, recebam um batismo com o Espírito Santo. É interessante também pensar que ficar em Jerusalém era o pior lugar que eles poderiam ficar. Porque Jesus foi traído, foi julgado de forma incorreta ali, houve toda uma manipulação do julgamento, não seguiu o que deveria ser seguido. Jesus foi morto. Então, se fizeram isso com Jesus, os discípulos eles estavam certos em pensar, vão fazer com a gente também. Portanto, o pior lugar para eles ficarem era Jerusalém. E Jesus pede a coisa mais complicada, fiquem em Jerusalém. E William Hendricks, ele fala algo que eu acho muito interessante. Porque onde foi o palco da dor, da vergonha, Deus transformaria no palco da manifestação da sua glória. Não um palco como do sabor de mel, para ver minha vitória. Não é isso. É o palco da manifestação do poder de Deus, porque mesmo quando nós estamos no lugar que aparentemente seja o mais ameaçador aos olhos humanos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, certamente é o lugar mais seguro a se estar. E eles ficaram ali. Não sabiam quando aconteceria. Não sabiam que dia aconteceria. E aqui nós podemos pensar, então, a partir do tema Pentecostes, as dimensões do poder de Deus. Eu gostaria de falar em poucas palavras algumas dimensões desse poder na vida dos discípulos. A primeira dimensão que esse texto me mostra, olhando para o capítulo 2 de forma mais específica, é a dimensão de que o poder de Deus ele é um poder criador. Esse texto me mostra que esse poder manifestado em Pentecostes é um poder criador. O texto diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, ao chegar ao dia da festa. No dia que os judeus estavam lá para celebrar a festa de Pentecostes. E o que acontece no texto? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam num segundo andar, na casa da mãe de João Marcos, né, num terraço, como se fosse um terraço ali reunidos, ou seja, era um lugar grande, possivelmente, para caber ali 120 pessoas, e a tradição vai trabalhar essa questão, possivelmente a casa da mãe de João Marcos, 120 pessoas reunidas no local, sentados, aguardando, assim, então, acontecer aquilo que Jesus havia dito. Então, eles não sabiam quando isso aconteceria, eles estavam dias reunidos. E aí é interessante que o texto diz que veio, olha só, de repente veio do céu um som como de um vento. Na verdade, não foi um vento, foi um som como de um vento, né? Porque ele quer mostrar para a gente que não se trata de fenômenos naturais, mas sobrenaturais. Então ele usa algo que se assemelha, algo que
tem algum tipo de forma de nós entendermos por meio daquilo que faz parte do dia a dia. É claro que o vento ele é extremamente simbólico na Bíblia, né? Então, o símbolo desse vento, alguns vão dizer que isso nos remete lá a Gênesis. Quando, por exemplo, Deus cria o homem. E o que ele faz? Ele sopra. Ele dá vida àquele ser que ele havia constituído. Nos lembra também da conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, no verso 8, que fala sobre que o vento sopra onde quer. Fala da soberania do vento. Ninguém pode estocar o vento. Ele sopra onde ele quer. Ele tem autonomia. Ele tem autonomia. Ele é soberano. E quando Jesus fala isso para Nicodemos, ele está falando de uma nova criação. Ele está falando de uma nova vida. Portanto, quando ele fala o som como de um vento, não tem como não pensar no Espírito Santo, que a própria palavra espírito, no grego, é a palavra pneu, né? É pneu de carro, que quer dizer o quê? Ar. Então, o que o texto está nos mostrando? Que essa comunidade que se inicia em Atos capítulo 2 é uma comunidade que Deus recriou e soprou sobre ela vida. É como se Deus estivesse falando, é uma nova criação, é uma nova humanidade. O segundo ponto que o texto nos mostra é que é um poder não apenas criador, mas é um poder remidor ou um poder santificador. Porque o texto nos fala de línguas como de fogo. Ou seja, o fogo também é um símbolo muito forte nas Escrituras. Claro que não é fogo como nós conhecemos, porque é um fogo sobrenatural. Línguas como que de fogo. Aponta, por exemplo, para Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés tem a visão, e é o símbolo da IPB, da sarça, e quem está de fora demora a saber que é uma sarça, né? O símbolo, mas é uma sarça, né? É uma sarça. Quando tiraram o Espírito Santo, eu fiquei tentando entender o que tiraram ali, que falaram que você tem que olhar com detalhe, né? O desenho da IPB. Mas é uma sarça onde Deus se manifestou falando com Moisés. A ideia era exatamente o fogo, porque o fogo ele aponta para a presença de Deus. Mas não apenas para a presença, como na experiência de Isaías, que quando Isaías ele contempla no capítulo 6 a glória de Deus, Deus que é santo, 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 o que ele vai dizer? Olha, eu sou pecador. Ele confessa os seus pecados, como é de costume confessarmos na nossa liturgia. E o que acontece? Ele recebe uma brasa do altar, fogo, para purificar os seus pecados e depois ser o quê? Enviado. E é isso. O fogo aponta também para juízo, mas na vida do povo de Deus. O fogo ele é esse elemento que tira a iniquidade, tira o pecado. Ele queima as escórias, aquilo que não presta, para que possamos estar prontos a sermos usados por Deus. Também é um poder plenificador. O texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí é interessante que não foi apenas um grupo. Não foi assim, dos 120, 10 foram batizados e os demais não. Todos ficaram cheios do Espírito. Todos eles foram tomados pelo Espírito Santo, de modo que eles foram assim tão plenificados da presença do Espírito. E aqui é interessante a gente observar que nós estamos dentro de um contexto de transição da antiga aliança para a nova aliança. Portanto, existem alguns aspectos que se repetem e outros que não. Por exemplo, os discípulos eles já eram crentes, mas aqui eles vão receber essa plenitude do Espírito Santo nesse ministério do Espírito que se inicia no capítulo 2, que é o batismo com o Espírito Santo. Só que, após Atos 2, a regra para a igreja é que todo aquele que confessa que Cristo é o Senhor, conforme
Pedro, no final da sua pregação, ele diz: todo aquele que invoca o Senhor será salvo. E a pregação de Pedro, ele diz, olha, que vocês devem se arrepender, vocês devem crer em Jesus para receberem o batismo para a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Ou seja, todo crente recebe o Espírito Santo. Todo crente, ele é a habitação do Espírito Santo. Porque batismo dá a ideia de iniciação. Quando você é batizado na igreja, você está ingressando na comunidade da igreja. E o batismo com o Espírito Santo é o lado espiritual, vamos assim dizer, é a dimensão espiritual da realidade de todos aqueles que confessam a Cristo. Eles são enxertados, eles são introduzidos na igreja universal. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é um ato de Cristo que nos dá o Espírito Santo, e esse Espírito nos enxerta, nos insere no seu corpo místico, que é a igreja. Nesse sentido, não existe crente com o Espírito Santo e crente sem Espírito Santo. Todo aquele que confessa Cristo de fato, todo aquele que é regenerado, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é a habitação do Espírito Santo, mas aí, o que existe de diferente na caminhada cristã é que se o batismo é um ato único, que é Cristo que nos faz, Cristo que nos concede, a plenitude do Espírito Santo é uma experiência que não é única, ela deve ser constante na vida dos crentes. Por isso, Paulo, em Efésios, ele não vai nos ensinar a buscar o batismo, mas vai nos exortar a buscar a plenitude. Porque a plenitude é algo que nós podemos perder na nossa caminhada e podemos novamente se encher. Porque o Espírito habita em você. E a plenitude do Espírito Santo não tem como evidência um carisma, um dom, um falar em línguas como a teologia da segunda bênção ensina. Mas o que prova o que nós somos, ou que nós estamos cheios do Espírito Santo, é o que Paulo, lá no capítulo 5 de Efésios, capítulo 18, ele continua o texto e ele mostra a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. O que é que ele vai dizer? Que maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Que mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Que os pais devem não aborrecer dos seus filhos e que os filhos devem ser obedientes aos pais. Que patrões tratem os empregados com dignidade, que os empregados não venham a lesar o patrão. Ou seja, logo depois que ele fala de ser cheio do Espírito Santo, ele fala como é que procede quem tem esse Espírito Santo, quem tem essa plenitude. É o que está em Gálatas. O que prova que nós somos cheios do Espírito não é o falar em línguas, mas é a mansidão, domínio próprio. São os frutos, ou melhor, o fruto, que é singular, do Espírito que está em Gálatas, capítulo 5. Portanto, uma coisa é você ter o Espírito Santo. Todo crente tem. Uma coisa é ter o Espírito Santo residente em você. Outra coisa é você ter o Espírito Santo presidente, aquele que preside a sua vida. Ou seja, o que Paulo exorta no capítulo 5, verso 18 nós nos enchermos do Espírito, porque aquele que se embriaga, ele vive sobre os efeitos da embriaguez, mas aquele que vive cheio do Espírito, vive sobre os efeitos do Espírito. Uma pessoa que está cheia de ciúme, ela vive os efeitos do ciúme. Uma pessoa que está cheia de ódio, ela vive os efeitos do ódio. Uma pessoa que está cheia de maledicência, ela vive os efeitos da maledicência. Mas uma pessoa cheia do Espírito, ela vive sob os efeitos do Espírito. Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito. Enchei-vos mostra tanto o imperativo quanto também uma passividade. É você que deve permitir que o Espírito Santo se torne pleno na sua vida. É Ele que te conduz. Mas existe da sua parte essa prática
de você se deixar ser levado e conduzido por esse Espírito. É interessante nós pensarmos assim, porque quando nós pensamos assim, nós pensamos na vida cristã como não sendo apenas um ponto, em que recebemos tudo no momento em que cremos em Jesus, mas que existe toda uma caminhada em que nós podemos crescer naquilo que nós recebemos. Porque se nós somos igualmente justificados, nós não somos igualmente santificados. Não há ninguém que é mais justificado que o outro. Mas eu posso dizer, é claro, eu posso dizer, mas eu não conheço vocês. Existem pessoas mais santas que outras. Porque existem pessoas que se permitem ser usadas mais pelo Espírito Santo do que outras pessoas. Nesse sentido, plenitude do Espírito é desfrutar de um controle do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, de modo em que nós não temos um lugar na nossa morada interior em que não damos a chave para o Espírito Santo. Ou seja, não. Quando se trata de vida financeira, deixa comigo que eu resolvo. Quando se trata de sexualidade, deixa comigo que eu resolvo. Quando, na verdade, nós precisamos dar todos os cômodos da nossa casa interior à presidência do Espírito. J. Packer vai dizer que o principal papel do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas criar em nós um caráter de Cristo. Há muita gente que reduz a ação do Espírito Santo a histerismos emocionais, achando que todas essas manifestações psíquicas têm a ver com o Espírito Santo. Coisas que talvez uma pessoa fazendo uma luta resolveria. Uma natação resolveria. Mas quer transformar a igreja no lugar para extravasar suas emoções. Mas na segunda-feira continua fazendo as mesmas coisas. Porque não se trata de espírito. Apenas uma necessidade de extravasar. Outro é um poder comunicador. Irmãos, o texto diz que eles ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas. E aqui eu quero falar para vocês que não se trata de línguas estranhas, mas de idiomas. Porque eram pessoas de vários lugares. E o próprio texto ele vai nos mostrar quais eram os idiomas que foram falados. O texto está nos dizendo, eram pessoas da Panfilha, Frígia, da Líbia, do Egito. Ele está mostrando para nós. Eram pessoas de vários idiomas presentes em Jerusalém e eles começaram a falar em outros idiomas e cada um conseguia ouvir e entender do que estava sendo falado. Por isso eles ficaram chocados. Como é que nós conseguimos ouvir? Esses homens são galileus? Mas eu estou ouvindo aqui russo, eu estou ouvindo aqui japonês, eu estou ouvindo aqui espanhol, eu estou ouvindo aqui... Mas não são pessoas simples, não são pessoas que não fizeram nenhum curso aí, um BASA, sei lá, um CNA, não fizeram nada. Enfim, como é que pode? E outros que de repente não estavam sendo contemplados no idioma que estava sendo falado, aí estão empregados. E Pedro, quando prega, ele diz, irmãos, 9 horas da manhã, porque ele não estava no Brasil, né? 9 horas da manhã, no Brasil já tem gente bêbada. 9 horas da manhã, não é possível. Não é possível que eles estejam embriagados 9 da manhã. Eles estavam ouvindo cada um na sua própria língua as maravilhas de Deus. Eles não estavam falando para o povo. É como se eles estivessem sentados, eles estão orando todo mundo, e daqui a pouco eles começam a falar em outros idiomas, e as pessoas veem, eles escutam barulho, correm para o local e escutam as pessoas falando em outros idiomas. O texto diz que Pedro se pôs de pé. Eles estavam sentados, falando em outros idiomas. Isso mostra que aquela interpretação de que achavam que eles estavam bêbados, que eles estavam pulando, não cabe no texto. Eles estavam sentados, que essa era a forma dos judeus orarem. Tanto é que Pedro se pôs de pé e começou a falar, possivelmente falou ou em aramaico ou em grego, porque era a língua que todos conseguiriam entender. O que o texto nos mostra é que aqui em Pentecostes está acontecendo uma inversão do que houve em Babel. Lembra o que houve em Babel? O povo se reuniu, a ordem de Deus foi, vocês devem espalhar e povoar a terra. O que eles fizeram? Se concentraram no mesmo lugar.
É igual uma igreja que começa a crescer, cresce, cresce, cresce. Gente, vamos abrir, não, vamos ficar aqui mesmo. Gente, espalha, para que estuda aí, gente? Espalha! Eles queriam tornar o quê? Célebre o nome deles. Na verdade, muitas vezes as igrejas não se espalham porque o líder quer, a minha igreja tem 20 mil membros, quer tornar famoso o seu nome. Essa necessidade da glória, mano. Aí Deus, então vai ser na marra que vocês vão cumprir o que eu disse lá no início, para povoar a terra. O que Deus faz? Ninguém consegue se entender. Eles se espalham. Mas quando cada um fala no idioma, ninguém consegue se entender, Deus ele se volta para um único grupo, que tem uma fala, que tem um idioma, que é o povo hebreu. Então Deus se revela a um povo que tem uma fala, que tem um idioma. Vai vir o Messias através desse povo, mas quando o Messias vem, agora ele está mostrando a catolicidade dessa mensagem. Porque os judeus ficaram o quê? Eles entenderam errado. Eles acharam que não, somos o povo a quem Deus escolheu, somos os eleitos. Eles não entenderam que eles foram escolhidos para servirem de luzeiros para as nações. Agora Deus está mostrando que ele não só quer salvar judeu, ele não só quer salvar hebreu. Então, o que o texto está nos mostrando é a catolicidade da igreja, porque a igreja ela fala o idioma das nações. O Espírito Santo usa os discípulos para falar os idiomas, mostrando que Deus quer salvar pessoas de todos os povos, tribos, raças e nações. Ele inverte o que está em Babel. Em Babel eles estiveram reunidos, unidos, então um propósito, vamos dizer, o propósito era incorreto, mas o método era bom. O próprio Deus falou, veja que o homem é um só. Temos que o quê? Separá-los. Agora, esse povo separado é unido novamente pela linguagem do amor, a comunicação do Evangelho, para que possam espalhar e levar a mensagem do Evangelho para todos. E essa comunicação, irmãos, ela é tão importante, porque enquanto as pessoas querem falar a língua dos anjos, o Filho de Deus desceu para falar a língua dos homens. Enquanto nós queremos, às vezes, aquelas coisas tão transcendentais, Deus ele é tão simples que ele se fez um de nós para se tornar acessível a todos nós. E quantas das vezes nós não conseguimos alcançar o propósito de Deus porque nós não conseguimos falar uma linguagem que o outro consegue entender. E isso a gente pode estender para o nosso casamento. Não conseguimos falar a linguagem da esposa, não conseguimos falar a linguagem do marido, não conseguimos falar a linguagem do filho, não conseguimos entender a linguagem dos pais. Ou seja, quando nós não entendemos o que está sendo comunicado, cada um vai para um lado, mas não pelo amor, mas pela força do não entendimento. Mas agora, aqui em Pentecoste, eles entendem o que está sendo falado para que possam compartilhar a universalidade da mensagem da graça. Quinto, já terminando, indo já próximo do final, é um poder capacitador. O verso 1 e o verso do capítulo 1, verso 8, depois do 12 e 14, vai dizer que o Espírito Santo, quando ele vem, Jesus fala que vocês vão receber o poder do alto. A palavra ali é a palavra, dinamis, que significa poder, que significa força. E é interessante que essa palavra ela é usada na língua portuguesa, ela serve como uma base, essa palavra grega, para a palavra dinâmica, que fala de movimento, a palavra dínamo, que fala de um aparelho que gera corrente, convertendo energia mecânica em energia elétrica, e também a própria palavra dinamite, que tem essa raiz também grega, que significa conectado com força. E tudo isso pode ser usado como exemplo para o que é o Espírito Santo. Ele é o que dá ação à igreja, ele é o que dá dinamismo à igreja. E o que a dinamite faz? Ela é uma conexão com força para explodir. E é isso que o poder do Espírito Santo faz na igreja. Ele nos conecta com força para que possamos explodir com a mensagem do Evangelho. E quando ele vai dizer, olha, esse poder vai torná-los o quê? Testemunhas. E é interessante pensar que a palavra testemunha no grego é a palavra que nós temos na língua portuguesa para a palavra mártir. Uma pessoa que morre por uma causa.
Só que no mundo antigo, o mártir não era alguém que morria por uma causa, mas alguém que jurava com a sua própria vida que aquilo que ele está falando é verdade e ele estava disposto a morrer. Não é alguém apenas que morre, é alguém que está pronto para morrer. Ou seja, o Evangelho vem, o Espírito Santo vem para nos tornar pessoas fortes o suficiente para ficar pulando dentro da igreja, para ficar rolando no chão, não, para nos tornar corajosos o suficiente para que, se possível for morrer por a causa do Evangelho, nós estamos dispostos a isso. E num país que não há perseguição como o nosso, às vezes a gente fica pensando, isso é tão distante da nossa realidade. Mas a gente também pode pensar que a morte não precisa ser necessariamente física, mas a morte é o pecado. As oportunidades que nós recebemos no mundo, principalmente nesse mundo tão relativista, em que o apelo é tão forte à juventude para abandonar a fé e viver as extravagâncias, as oportunidades que nós temos, nós somos convidados a morrermos pelo poder do Espírito Santo e negarmos a nossa carne para vivermos um propósito maior, que é o Evangelho de Cristo. Tertuliano, que foi um pensador da igreja, quando ele viu os cristãos morrendo, ele disse, olha, quanto mais se mata crente, mais a igreja cresce. O sangue dos mártires é a semente do Evangelho, que possamos no nosso dia a dia ter essa consciência de que esse poder nos prepara para morrer, fisicamente ou nas nossas vontades. Ele diz que eles serão testemunhas não só em Jerusalém, o lugar onde era de vergonha, de dor. Ele transforma esse lugar no palco da manifestação da sua glória e da vida. Judeia, ou seja, na vizinhança, você é chamado a testemunhar na circunvizinhança. Samaria, o lugar onde Deus trabalharia as emoções, porque os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Havia uma luta, uma briga, um desejava a morte do outro. Para os judeus, o samaritano, ele serve de combustível para o fogo do inferno. Agora, no capítulo 8, final do capítulo 7, se eu não me engano, é o capítulo 8. Filipe está pregando em Samaria. E é por isso que Pedro e João precisam correr para ver se é isso mesmo. Se Deus está abençoando os samaritanos, porque não é possível. Irmãos, o que ele está querendo dizer? Que quando o poder vem, as feridas são saradas, o perdão é liberado, as diferenças são diminuídas. É um poder capacitador, porque capacita o judeu a olhar para o gentio e perceber o que Paulo disse em Efésios, quando ele disse que agora, pela cruz, não existe judeus e não existe gentios. Todos nós estamos fazendo parte da mesma família, do mesmo corpo. Irmãos, eu costumo dizer que igreja só dá certo na cabeça de Deus, porque um lugar, quase que uma arca de Noé. Pessoas de todos os tipos. Mas numa barca que está salvando. Só Deus. Para reunir pessoas diferentes. Com pensamentos, temperamentos diferentes. Com preconceitos. Mas que pelo poder do Espírito Santo, o perdão é liberado. Os muros são derrubados. Os abismos, eles deixam de existir, porque a cruz é a ponte dessa relação que nos torna um em Jesus. É esse poder que faz com que a igreja vá até os confins da terra. E Pedro, quando diz, olha, eu não vou comer esses alimentos porque são impuros, naquela visão que ele tem do lençol. E Deus disse, olha, por que você está chamando de impuro aquilo que eu santifiquei? Isso significa dizer, meu irmão, que Deus quer salvar pessoas que talvez você não quer vê-las salvas. Já parou para pensar? Quanto tipo de pessoa que você às vezes queime no inferno, que você fala como João. Quer que a gente ore para que fogo caia? Mas o olhar é de Estevão. Não impute, Senhor, esse pecado. Eu trabalhei com uma pessoa que tudo ela ficava assim, queima Jesus, queima Jesus. E uma vez uma pessoa que não era crente virou e falou assim, vem cá, ela serve um dragão? Porque toda hora ela fica falando queima, queima.
aqui. Irmãos, qual é a consideração final que eu quero trazer aqui, fechando então a nossa mensagem? A festa de Pentecostes é uma daquelas festas do Antigo Testamento que aponta para Cristo, para a obra de Cristo, para o ministério de Cristo. Assim como em Pentecostes nós precisamos pensar que a vinda do Espírito Santo, ela é uma obra cristológica, porque é Cristo que envia o Espírito Santo. Por meio da sua obra, o Pai, Filho, eles enviam o Espírito para que ele continue a fazer aquilo que Cristo iniciou enquanto ele esteve aqui na terra. Portanto, faz parte do que chamamos de atos redentores. Pentecostes não existe mais. Foi uma vez só. O que nós podemos colher são seus frutos. Eu não peço um Pentecostes. A gente às vezes até fala isso, né? Mas no sentido figurado, para que aquele poder possa se manifestar novamente. Mas o poder já está aí. É só fazer igual os pentecostais. Tome posse, varão. Mas o poder já está disponível. O poder é de vocês. Nesse sentido, eu quero, de forma mais direta, pensar aqui algumas questões. O texto diz que de repente, então eu quero dizer que nós precisamos, na nossa prática, estar prontos para os de repentes de Deus. O texto diz que de repente, aqueles discípulos estavam reunidos e de repente. É porque no ordinário das nossas reuniões, o de repente pode acontecer. Às vezes, é num momento de confissão, que aquele pecado que você luta há anos, de repente de Deus vai te dar o poder de não mais pecar. De repente é num culto tão simples como o outro, no ordinário, numa liturgia singular a todas as outras, que o de repente de Deus vai te libertar do vício de um cigarro. O de repente de Deus vai vir como um milagre de uma cura na sua vida. O de repente de Deus vai vir como a profecia de Ezequiel, que fala da restauração do povo de Israel, o Deus que sopra sobre o vale de ossos secos. Talvez você esteja aqui seco, como aquele vale que mostra ossos espalhados, e Deus, no seu de repente, ele traz avivamento para a sua vida. Uma outra questão que é importante entender, que o texto fala que veio do alto. Isso mostra que o avivamento, ele não é fruto das nossas ações. Ou seja, eu não produzo avivamento. Houve um pensador, não é nem tanto pensador, mas um avivalista chamado Charles Finney, que ele acreditava que a gente poderia ajudar a Deus no avivamento. Eu vim de uma igreja, irmãos, assim no meu passado, que as pessoas achavam que, olha, você fica falando glória, 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 mistura com aleluia, que daqui a pouco você vai falar em outras línguas. Você vai ser batizado com o Espírito Santo, como se fosse possível produzir aquilo que somente está na soberania e na agenda de Deus. Não dá para marcar culto de batismo com o Espírito. Não dá para marcar culto de cura, porque Deus, ele não se adequa à nossa agenda. É no de repente, é no som, é no vento, é na ação que vem do céu, e não naquilo que produzimos. Nesse sentido, o que nós podemos fazer para assim então experimentarmos, já que nós não temos o poder para produzir o avivamento? Eu não posso produzir chuva, mas eu preciso manifestar a atitude de alguém que acredita que a chuva virá. Como que eu faço? No final do capítulo 1, no verso 14, o texto diz que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, o que nós podemos fazer para experimentar os de repente, a ação que vem do céu, e esse poder, conforme nós vimos aqui nessa noite, o que eu e você, e o que eu desejo para essa igreja, é que ela faça como a igreja no verso 14 fez.
permaneçam em comunhão, obedientes ao que Deus falou para vocês e em oração. Isso nós podemos fazer. Orar, obedecer, estarmos juntos. Entender que coisas extraordinárias acontecem muitas das vezes no ordinário das nossas reuniões e da nossa vida. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.